Irmãos, nesta segunda reunião, nós queremos falar um pouquinho sobre o que abordar, o que trabalhar com as crianças no ministério infantil. E eu queria então ler alguns versículos. Provérbios, que é talvez o mais conhecido de todos nós, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviar dele. Que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Se há qualquer outro mandamento, tudo se resume nesta palavra: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio ou vaso útil para a honra, santificado e útil a seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes entre vós. Essa série de versículos devem, de alguma forma, nortear o nosso trabalho. São essas as coisas que nós queremos infundir nas crianças. Ensinar o caminho em que deve andar, amar a Deus, amar ao próximo, respeitar as autoridades, purificar-se dos erros. Todos esses princípios abordados nesses versículos devem ser o nosso objetivo de médio prazo em trabalhar com as crianças. Todas essas coisas são como que ferramentas, instrumentos no nosso cuidado com as crianças. Nós devemos dar a lei a elas, nós devemos impor restrições. Lembrem-se, essa direção é completamente contrária à direção atual da maneira como a sociedade ensina que as crianças devem ser educadas. Tá certo? Qual é a direção da sociedade de modo geral? Elas devem ter total liberdade, elas devem fazer as escolhas, elas devem escolher até mesmo o sexo que querem ter no futuro. Então hoje estão pleiteando que não haja a determinação do sexo na certidão de nascimento. Não deve-se ensinar nada de Deus, e quando eles atingirem certa idade, eles vão optar se querem ou não. Tudo isso seria ótimo se não houvesse a natureza pecaminosa no homem. Mas por causa da natureza pecaminosa, todas essas coisas, todas essas ideias vão por água abaixo. Porque nós temos um pecado que habita em nós. E é esse pecado que nos faz fazer até mesmo o que nós não queremos. Imagina o que nós queremos. Então a maneira de cuidar disso é dar-lhes esses princípios da palavra. E nós também devemos conhecer esses princípios e saber que quando nós falamos essas palavras para eles, esses princípios vão funcionar. Há exceções? Sem dúvida. Há filhos de irmãos que cresceram no nosso meio e depois abandonaram a vida da igreja? Sim.
Nós não somos responsáveis pelas escolhas que eles farão no futuro. Somos responsáveis por dar a eles subsídios para fazer essas escolhas. Não quer dizer que eles farão todas as escolhas certas. Mas se eles não souberem o que escolher, vai ser pior ainda. Então o nosso trabalho é dar a eles esse conhecimento da palavra. O que eles vão fazer com esse conhecimento depois é com eles. Na nossa própria experiência é assim, irmãos. Nós cansamos de ouvir mensagens e às vezes tomamos decisões absurdas. Não é? Fazemos coisas contrárias àquilo que nós ouvimos, que desagradam o Senhor, que desagradam os irmãos. Se nós que somos adultos fazemos isso, que esperar das crianças? Mas nós temos a ferramenta. Nós temos a palavra. E ao contrário da sociedade de hoje, nós temos a ousadia para falar. Ou pelo menos devemos ter. Ontem à noite eu queria ter falado isso, mas acabei não falando. É a palavra que nos dá a ousadia para falar. Não é a nossa disposição, não é nem mesmo o nosso caráter, é a palavra. Quando Paulo fala, eu gostaria de ler isso com vocês, em Efésios capítulo 6, quando Paulo fala sobre, Efésios 6,17, tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, vigiando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, ou melhor, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho pelo qual sou embaixador. Esse trecho mostra que Paulo não era intrépido naturalmente. Ele tinha até sido intrépido na juventude porque ele perseguia a igreja. Mas uma vez que ele se encontrou com o Senhor e o Senhor deu a ele aquela visão, ele foi sendo trabalhado com o Senhor, até mesmo por meio de um espinho na carne, que ele não fala qual é, mas que estava lá para que ele aprendesse a ser humilde, para não se orgulhar. Então, a intrepidez que ele tinha não era dele mesmo. A intrepidez que ele tinha vinha da palavra, vinha do Espírito. O que acontece hoje é que nós, como pais e às vezes como professores nas reuniões de crianças, nós não temos muita ousadia em falar certas coisas, especialmente os pais. Os pais não ousam mais dizer não aos filhos. A Bíblia diz que quem retém a vara... Como é que é a história lá? Em outras palavras, você tem de disciplinar o filho, mas a sociedade fala que não. E se você for denunciado, você vai parar na cadeia. Porque os pais não têm mais a intrepidez de disciplinar os filhos, de falar não para os filhos. Os pais querem a aprovação dos filhos. Os pais querem o amor dos filhos. Os pais querem o carinho dos filhos. Os pais são carentes. Eles criam os filhos para que eles mesmos, os pais, tenham algum consolo. Filho virou sonho de consumo. Quando você trabalha, estuda e tal, quando a mulher está com 30 e poucos anos e o marido também, fala, nada, nós estamos pensando em ter um filho. Aí quando o filho nasce, é aquela glória, aquele aparato.
Vai sair com o filho, contrata uma limusine, põe batedores na frente, atrás e tal, aqueles carros e tal. Quando chega, o filho surgiu. E o que o filho quer, o pai dá, porque ele não quer ser visto pelo filho como um mau pai, como se isso fosse ser mau pai. Ele quer ouvir do filho, pai, eu te amo. E com isso, os pais perderam a intrepidez de disciplinar os filhos. A nossa disciplina dos filhos, irmãos, deve estar, tanto como pais, como irmãos que servem as crianças, deve estar na nossa visão. O que nós queremos para esses filhos? Nós queremos que eles sejam um filho varão? O que a Bíblia fala? Sofrimentos iguais aos vossos estão espalhados pela irmandade em toda a terra. O que quiser viver piedosamente vai sofrer perseguição. Os pais todos estão tentando criar o filho numa redoma, sem sofrimento, sem escolhas difíceis, sem... E aí, as crianças crescem tão vulneráveis, sabe, não criam anticorpos para a vida. Não sabem ouvir não. Não administram as próprias emoções. Tudo isso, irmãos, a palavra, são princípios que a palavra fala. Que a sociedade está tentando tirar cada vez mais. E muitos pais na vida da igreja estão seguindo essa tendência. Porque, afinal, é o que todo mundo faz. E eles mesmos estão inseguros. Grande parte das dificuldades que os pais enfrentam é porque eles, pais, estão inseguros. A insegurança dos pais é que gera nos filhos tudo que gera. Porque eles não sabem como lidar. Então, irmãos, essa é a sociedade em que nós vivemos, mas nós temos os princípios da palavra. Esses versículos todos falam dos princípios da palavra que nós devemos seguir quando trabalhamos com as crianças. Devemos dizer não. Devemos dizer que eles têm impurezas no vaso, mas podem ser purificados. Devemos dizer que eles têm de respeitar a autoridade, têm de respeitar o professor, têm de respeitar os pais. Não é para o pai ir brigar com o professor quando ele tira a nota baixa. É claro, a gente precisa falar isso para os pais também. Mas isso é outra história. Então essas questões todas, irmãos, esses versículos todos, dão para nós ferramentas para trabalhar com as crianças. E nós devemos utilizá-los. E o alvo é a própria criança. Lembre-se, Paulo fala que em 2 Coríntios, não 2 Timóteo, 4:7, que nós temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos vasos de barro, isso é um fato. Somos frágeis, fracos e mortais. Sabemos isso desde Adão. Mas qual é o objetivo de Deus? Colocar um tesouro em nós. Então qual deve ser o nosso objetivo com as crianças? Cuidar do vaso, para que o tesouro entre. Esse é o nosso objetivo. Enquanto o tesouro não entrar, é lógico, depois que o tesouro entrar, nós vamos precisar continuar cuidando do vaso. Mas, como ministros de crianças, o nosso objetivo é conduzir as crianças a tal ponto que eles tomem a decisão consciente, correta, de falar, não, eu quero ter esse tesouro em mim. Eu quero receber o Senhor. Eu quero ser salvo. Então a gente espera que até 10, 11 anos, 12 no máximo, eles tenham essa experiência consciente de crer no Senhor. Esse é o nosso objetivo, conduzi-los à salvação, a ser regenerados. E dependendo do vaso que eles tiverem, eles vão ser mais ou menos úteis para o Senhor. Dependendo do caráter que eles tiverem, da disciplina que eles tiverem, da disposição e da atitude que eles tiverem, eles vão poder ser mais ou menos úteis para o Senhor. Se nós
negligenciarmos essa parte do caráter, eles podem se tornar vasos com o tesouro dentro, mas vasos defeituosos. E aí o tesouro vai ter dificuldade de se expressar. E eles vão ter dificuldade de conter o tesouro. Então, como pais e professores, nós precisamos cuidar do caráter deles para que haja um recipiente adequado. Para que o tesouro não vaze, mas se expresse corretamente. E esses vasos têm 3 partes. Tem corpo, tem alma e tem espírito. E nós devemos cuidar deles nessas 3 partes. Devemos cuidar, lógico, do espírito deles, devemos cuidar das emoções deles, da vontade, da mente. E também devemos cuidar do corpo deles, especialmente como pais. Então eu gostaria de falar alguma coisa aqui para todos nós que estamos no Ministério Infantil. Nós estamos aqui fazendo um trabalho de complementação do cuidado que as crianças têm em casa. Certo? Nós não somos responsáveis, mas nós temos encargo. E nós temos uma visão. E nós não queremos desperdiçar a oportunidade. Então nós vamos cuidar das crianças o melhor que nós pudermos. Mas a responsabilidade básica é dos pais. E nós devemos cuidar deles em todas essas questões. Nós vamos ver mais tarde, a questão emocional, por exemplo. Muitas vezes, nós descuidamos da parte emocional das crianças. Elas têm certas vontades, certas coisas, e são levadas àquilo, e enquanto não obtiverem aquilo, elas ficam importunando, elas não sabem ouvir não e tudo mais. E nós precisamos também, como pais, mas também como irmãos. E aí, irmãos, nós precisamos de aperfeiçoamento. Cuidar do corpo. Não só na questão do asseio, vestimenta, mas também na questão sexual. Recentemente houve o dia da prevenção de abuso infantil ou violência infantil. Essas coisas, irmãos, estão ficando mais e mais comuns, mais e mais frequentes e mais conhecidas. Até pouco tempo, até alguns anos atrás, mesmo entre nós, não se falava sobre a questão de abuso. E ainda hoje, praticamente nós não falamos sobre isso. Mas a sociedade também não. Mas não significa que não houvesse. Hoje isso tem tomado notoriedade, tem obtido notoriedade. E nós precisamos atentar para isso também. Pais devem atentar, e nós que servimos as crianças também. Porque é algo grave que tem acontecido e causado muito trauma nas crianças e nas famílias. Mas, honestamente, nós não sabemos lidar com isso. Sabemos? Não. Se aparecer para nós uma criança que sofreu abuso, o que nós fazemos? Você sabe o que fazer? Não. Mas existe. E elas vêm. E dão sinais disso. Mas às vezes nós nem mesmo conseguimos ler os sinais. Isso é algo extremamente delicado e eu estou com muito cuidado para falar com isso com vocês, irmãos. Mas nós, no Ministério Infantil, precisamos começar a nos inteirar desse assunto. Para ler os sinais e para ajudá-los. Ajudá-los até mesmo antes que aconteça. Eu estou no ministério, comecei a servir as crianças há mais de 30 anos. Só este ano é que eu participei de um curso de sexualidade.
em que alguma coisa foi falado sobre isso. Antes disso, sabe, quando você vai fazer certos cursos, a pessoa que está falando sobre determinado assunto explora tudo, né? Parece que só existe aquele assunto para ela. Aí você vê o outro, só tem aquele outro assunto. Mas existem vários livros, vários vídeos, vários irmãos que têm se dedicado a essa questão, a questão da sexualidade e também a questão da sexualidade infantil. E nós, no Ministério Infantil, precisamos conhecer. Nenhum de nós talvez vai se tornar especialista nisso, mas nós precisamos ter um conhecimento mínimo para poder lidar com essa situação. Porque honestamente nós não sabemos e temos medo. E se acontecer, é capaz de a gente até agir mal. Mas nós precisamos conhecer. Porque são nossos filhos. Pode não ser meu filho, mas é filho de alguém que eu chamo de irmão. E se eu o chamo de irmão e não tenho pelo filho dele a consideração que eu tenho pelo meu, que tipo de irmandade é essa? Então eu preciso conhecer. E talvez eu não saiba o que fazer, mas eu pelo menos devo saber a quem encaminhar, como conduzir. Talvez eu não consiga resolver, talvez eu não consiga conversar com a criança, mas eu tenho de pelo menos ter olhos para ver se alguma coisa está errada e encaminhar para quem pode ajudar. Saber que se uma criança sofreu abuso, ela se sente extremamente culpada. Quem sofre abuso acha que a culpa foi dele. E aquilo aconteceu porque ele fez alguma coisa. Alguma coisa de errado ele fez que levou a outra pessoa a abusar dele. Esse geralmente é o pensamento de quem sofre abuso. E aí, isso gera várias atitudes compensatórias. Como eu me sinto culpado por isso, eu faço coisas para aliviar minha culpa. E às vezes, qual é a coisa? É fazer com os outros aquilo que fizeram comigo. Isso é uma tentativa de eu me livrar da culpa ou da humilhação. Muitas vezes a questão é eu me sinto tão humilhado que eu me menosprezo. E como eu posso resolver isso? Fazendo com alguém o que fizeram comigo, porque assim talvez a minha autoestima melhore. Crianças fazem isso inconscientemente. Adolescentes fazem isso. Adultos fazem isso. Grande parte dos abusadores, se não todos, sofreram abuso. Por que eles abusam? Porque foram abusados. É um negócio que se reproduz. Nós precisamos ficar atentos para isso. E nós não sabemos. Então, como eu falei no começo, nós precisamos aprender a acolher as crianças, embora não aceitemos o comportamento delas. Não é fácil, mas é necessário. Isso é parte dos tempos em que nós estamos vivendo, irmãos. Nesse aspecto, nós precisamos esquecer a nossa infância. Eu muito mais, porque sou mais velho. Essas coisas na minha infância eram outra história. Embora houvesse abuso também. Mas hoje, essa é a sociedade em que nós vivemos. É nessa sociedade que os nossos filhos estão, que os filhos dos irmãos estão. E são essas as crianças que vêm para as reuniões de crianças. E aí, nós vamos fazer o quê? Tirá-las? Não, aqui você não entra. Como é que nós vamos fazer?
Isso é uma necessidade do momento, é conhecer a geração em que nós estamos. Então nós devemos cuidar do corpo, da alma e do espírito, em todas essas questões. E para algumas coisas, irmãos, nós precisamos ler livros, trocar informações. Quem aqui fez ou faz psicologia? Alguém? Ah, você. Rafael, você faz o quê? Como? Química. Vai fazer o quê com isso? Você sabe que quando eu estava para escolher curso, fazer psicologia no nosso meio não era só um pecado, era um crime. Eu corria o risco de ser preso pelos irmãos. Porque crente não tem problemas psicológicos. Não é? Não tinha. Pelo menos aparentemente estava tudo bem. Então fazer psicologia era, sabe, cuidado com aquele irmão. Ele faz psicologia. Entendeu? Mas hoje, irmãos, essa é uma carência que nós temos. E o fato de entre todos nós aqui só ter uma aluna de psicologia mostra que a carência é grande. Tá certo? Embora você tenha de tomar cuidado, tá, com o seu curso de psicologia. Você precisa ver que esse curso é para a economia de Deus. E para a edificação da igreja e o cuidado dos irmãos. Tá? Você não está lá para seguir a agenda dos professores e alunos de psicologia. Tá? Você precisa atentar para isso. Como, na verdade, todos nós em todas as áreas. Mas, irmãos, nós precisamos nos aperfeiçoar, nos capacitar. Porque nós estamos cuidando de seres tripartidos. Numa era em que o dano causado pelo mundo é mais profundo do que simplesmente era no passado. Eu volto a dizer, antes a nossa preocupação, uma das maiores preocupações, especialmente para adolescentes e jovens, era a questão das drogas. Que era um negócio, no máximo, químico, né, Rafael? Mas hoje, a questão é mais profunda do que a química. É uma questão emocional. A emoção das pessoas está abalada, chacoalhada, danificada. Não há nada que a vida divina não consiga resolver. Mas nós precisamos ajudar os irmãos. E para ajudar os irmãos a desfrutar a vida divina, nós precisamos conhecer a situação deles. Nós precisamos ter empatia, nos colocar no lugar deles, acolhê-los sem acolher o comportamento ou a dificuldade ou o problema. E nós não sabemos fazer isso. Nós não sabemos fazer isso. Para a maior parte de nós associamos a pessoa ao que ela faz. É ou não é? Pense bem. Se agora de manhã, nesta reunião, chegar aqui alguém que vem da homossexualidade, você sabe como acolher? Você sabe se você deve pegar na mão ou não? Nós temos essa dificuldade, irmãos. E precisamos reconhecer isso. Muitas vezes o que nós queremos são irmãos certinhos, irmãos sem problemas, uma igreja sem problema. E quando os problemas vêm, incomodam. Pessoas com problema incomodam.
Pensa bem. Não houve irmãos que quando saíram, você pensou, ufa. Não. Pense bem, aquele irmão era problemático. Cadê fulano? Ah, parou de se reunir, mas ele era problemático. Irmãos, isso é uma vergonha para nós. Nós não conseguimos dispensar a vida que consegue resolver todas as questões para certas pessoas e elas foram obrigadas a ir embora achando que tentaram de tudo e não deu certo. O que passa pela cabeça delas? Eu tentei, mas não deu certo. Então, é para eu continuar desse jeito mesmo. Nós estamos cuidando de um ministério infantil, que significa que nós temos alguns anos para trabalhar neles. Para alguns jovens e adolescentes talvez seja mais difícil, porque algumas coisas já foram sedimentadas. E nós não estamos aqui cuidando de adolescentes e jovens, falando sobre isso. Tá certo? Nós estamos aqui para falar de crianças. Então vamos falar sério sobre isso. Vamos cuidar delas adequadamente, para que esses problemas não surjam depois. Pelo menos não por nossa falta. É impossível controlar quem vai ter dificuldade ou não. Mas é muito pior quando eles têm dificuldade porque nós deixamos de fazer o que poderíamos ter feito. Que isso não aconteça entre nós. Vamos cuidar dos irmãos. Vamos cuidar das crianças. Em todo o ser deles. Vamos estar atentos à geração em que eles vivem, à situação, ao que eles assistem, ao que eles veem. Não é grande o número, mas há crianças com menos de 9 anos que acessam pornografia no celular. O número é muito pequeno, mas não importa, que seja um só. O dano que isso vai causar é enorme. E nós precisamos cuidar disso. Nós devemos falar, vocês têm olhos. Cuidado com o que vocês veem. Lembra daquela história? Cuidado, olhinho. A gente estava pensando em quê enquanto a gente cantava isso? Quando nós cantávamos isso, eu não sei o que eu pensava. 50 anos atrás, não tinha muito o que ver. Agora hoje, cuidado, olhinho com o que vê, tem muito mais peso do que... Não tem? Cuidado, mãozinha, com o que pega. Nós precisamos ensinar as crianças. As suas partes íntimas são suas. Ninguém pode pegar. E você também não pode pegar a parte íntima de ninguém. Isso precisa ser falado. Não suponha que eles saibam. Eles não sabem. Essas coisas. Com essas coisas a gente nem se preocupa. Esperando que o Senhor tenha misericórdia. Irmãos, o Senhor tem misericórdia de quem Ele quer. Esse é um fato. Nós precisamos fazer a nossa parte. Senão, lá na frente, nós vamos nos arrepender. Então eu volto a dizer, irmãos, ministério infantil é algo muito sério. Nós precisamos encarar isso com seriedade. Por isso eu perguntei, o que você está fazendo aqui? É mais do que simplesmente aprender a dar lições. Nós estamos lidando com pessoas, com seres tripartidos, criados à imagem e semelhança de Deus para conter Deus e para expressar Deus e para derrotar o inimigo de Deus. Não foi à toa que o Senhor falou que vão dominar sobre as aves do céu, os peixes do mar, os répteis, sobre toda a terra. Dominar a terra e não ser dominados por ela. Muitos são dominados pelos sentimentos, pelas emoções, pelos abusos. Uma criança que sofre abuso é dominada por isso por toda a vida, se não houver
restauração. Ele não foi criado para ser dominado por isso. Quantos jovens não são dominados pela pornografia? Eles não foram criados para ser dominados pela pornografia, eles foram criados para dominar. Mas qual é a situação deles? Isso, sem dizer que talvez alguns de nós aqui temos esses problemas. Alguns de nós aqui podem ter sofrido abuso. Alguns de nós aqui podem ter problemas de pornografia. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, há uma vida em nós que venceu até a morte, que é o último inimigo. Até isso ela já venceu. Ela é uma vida que vence. Se nós aprendermos a viver por essa vida, essas coisas todas são vencidas por ela, não por nós. E nós podemos ter uma vida vitoriosa. Só que alguns desses problemas só são vencidos com ajuda. Então nós devemos ficar atentos para as crianças. Porque se nós adultos temos dificuldade em nos abrir uns com os outros e cuidar uns dos outros para receber ajuda, muito mais as crianças. Elas estão à mercê de muitas coisas. E se nós não tomarmos cuidado, elas podem ser danificadas gravemente por isso. Amém? O que ensinar? Algumas coisas básicas. Primeiro, há um Deus. Ele é o Criador. E tudo que existe foi Ele que criou. Isso parece tão elementar, tão básico, mas nós precisamos ensinar as crianças disso. Há um Deus que criou todas as coisas. Segundo, Deus tem uma palavra. Deus fala. A Bíblia é a palavra de Deus. Você foi criado por alguém que fala e esse alguém quer falar com você. Se você não ouve o que ele tem para falar para você, a sua vida não é completa. Porque você foi criado para isso. Então, como ser humano criado por Deus, você precisa ouvir o que Deus tem para falar. Senão você nunca vai ser completo. Isso precisa ser falado para eles. Jesus Cristo é o Filho de Deus que se encarnou. E fez-se homem e é nosso Salvador. E a nossa salvação, tão necessária, só é possível porque o Senhor morreu por nós. Isso significa o quê? É preciso falar da queda. É preciso falar do pecado. Coisa que está sendo banida hoje em dia. A palavra pecado está virando motivo de piada. Mas é preciso falar isso para eles. Há um Deus. Deus criou você. Esse Deus que criou você fala. Você tem defeitos. Você tem dificuldades. Mas Deus pode resolver tudo isso por meio da salvação. Essas coisas devem ser faladas constantemente. Mas tem um alerta. Não vamos dar para eles conhecimento prematuro. Conhecimento espiritual prematuro. Por exemplo, eu gosto de citar essa questão. Vamos estudar a Arca de Noé? Vamos. Dê o conhecimento da história, aplique a situação deles, mas não precisa dizer que os 3 pavimentos da arca representam corpo, alma e espírito. Você sabia disso, Rafael, que os 3 pavimentos da arca representam corpo, alma e espírito? Sabia? Claro. Foi conhecimento prematuro. Tá certo? Então, nós devemos... Vou estudar o tabernáculo? Vamos. Mesma coisa. Átrio, santo lugar e santo dos santos. Não precisa falar que o átrio é a carne, o santo lugar é a alma e o santo dos santos é o espírito. A história dos filhos de Israel tem o Egito, a boa terra, ou melhor, o deserto e a boa terra.
O Egito representa a carne, a boa terra, o deserto representa a alma, a boa terra representa o espírito. Conhecimento espiritual prematuro. Nada que depois eles vão dizer, isso eu já sei. A palavra deve ser nova para eles. O que nós vamos dar? Conhecimento objetivo da palavra e aplicações práticas no dia a dia. E subsídios para que depois o Espírito que revela brilhe sobre eles e eles tenham a revelação do Espírito. É isso. Mas cuidado com o conhecimento espiritual prematuro. Então podemos ensinar a criação, o homem com as 3 partes. E quando ensinar as 3 partes, nós vamos falar, você tem o Espírito que um dia vai receber o Senhor. Você tem sentimentos. Mas os seus sentimentos precisam ser para amar o Senhor e não amar o mundo. Você tem uma vontade. Às vezes a sua vontade é muito obstinada. Você é teimoso. Mas você precisa aprender a obedecer seus pais. Você precisa aprender a obedecer os mais velhos. Isso é trabalhar a alma deles. E também o corpo. No corpo, você pode falar de todas as partes do corpo. E aí você pode incluir a questão da sexualidade. Mas para isso você precisa aprender. Se não aprender, talvez seja melhor não falar. Mas você precisa. Nos tempos em que nós estamos vivendo, você precisa. Relacionamentos. Os relacionamentos hoje estão complicados. Mas eles precisam aprender a se relacionar corretamente um com o outro. E até na questão do relacionamento, nós podemos falar sobre sexualidade. Como se relacionar com um colega? Você não vai tocar as partes íntimas dele e nem deixá-lo tocar as suas partes. Relacionamentos. A lei moral de Deus. Pode ou não pode? Sim, não. Certo, errado. Bom, mal. Eles devem conhecer. O chamamento de Deus. Deus chama as pessoas e um dia Deus vai chamar você. Muitos que foram chamados não deram ouvidos. Você precisa dar. Muitos que foram chamados não reconheceram o chamamento. Você precisa reconhecer. Mas Deus chama. E Ele vai chamar você. O Senhor Jesus satisfaz a necessidade de todo ser humano. Não existe pessoa que o Senhor não possa satisfazer. Não existe problema que o Senhor não possa resolver. Não existe coisa que o Senhor não possa fazer. Não importa que tipo de pessoa você seja, o Senhor pode satisfazer você. E todos precisam ser salvos. Você é bonzinho? Precisa ser salvo. Você é malzinho? Precisa ser salvo. Você é nenhum nem outro? Precisa ser salvo. Por quê? Porque o homem caiu. Nós temos um negócio em nós chamado pecado. Mas existe um negócio chamado salvação. Isso precisa ser falado. Falar que Deus criou a terra e os céus porque tem um propósito. As coisas não vieram por acaso. E você é o centro desse propósito de Deus. O homem foi criado à imagem de Deus e semelhança, por isso é o centro da criação de Deus. E como seres criados à imagem e semelhança de Deus, precisamos saber o que Deus diz sobre nós. Você precisa saber o que Deus pensa de você. Não é o que você pensa, não é o que os outros pensam, é o que Deus pensa. O que Deus pensa de você? Você sabe? Toda criança deve saber o que Deus pensa dela. Ah, meu pai não gosta de mim, na escola eu sofro bullying, não sei o que. Tá certo. E o que Deus pensa de você? Deus ama você. Ele mandou seu filho para morrer por você. Você não é um caso perdido. Você não é um caso perdido. Você foi criado por Deus.
E Deus não fez você por acaso. Vamos ver o que dá e criou você. Não. Ele escolheu você. Antes da fundação do mundo. Deus sabia muito bem a encrenca que você é. E ainda assim, Ele escolheu você. Então, não tenha pouca autoestima. Grande parte dos problemas emocionais hoje é porque as pessoas têm baixa autoestima. Porque elas se comparam com outros caídos, só veem os problemas que elas têm. Tudo bem, você tem problemas? Bem-vindo ao clube. Mas como Deus vê você? Deus sabia de tudo isso e ainda assim escolheu você. E chamou você. Você acha que Deus não tem discernimento da coisa? Você acha que Ele não sabia que você ia ser essa tranqueira? Mas Ele escolheu. Então pare de ficar se lamentando e choramingando. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem pecado? Ótimo, eu também tenho. Arrependa-se, volte-se para o Senhor. Viva a vida divina. Nós precisamos falar disso para eles. Pensar o que Deus diz sobre nós. Bons padrões culturais e relações humanas adequadas. Honrar os pais, amar os irmãos e irmãs, comportar-se adequadamente em relação ao próximo, ser bons alunos na escola, obedecer a todas as leis, respeitar os professores e outros adultos, compartilhar e não ser egoísta, ser aciadas, ser honestas, ser disciplinadas e ter boas maneiras. Essas coisas nós podemos trabalhar enquanto ensinamos as histórias bíblicas para elas. São questões humanas. Se forem bem trabalhadas, quando crescerem serão mais úteis para o Senhor como servos. Tá certo? Nós estamos pensando nisso também. Como eles serão úteis quando chegar a hora? Nós estamos cooperando com Deus para formar servos úteis, que Deus tanto quer e precisa. Elas devem aprender, primeiro, a aceitar a derrota e ser humildes. Essa é uma dificuldade. Essa é uma geração. Irmãos, nós não sabemos como é que vai ser daqui 10 anos, quando eles forem adolescentes, tá certo? Mas, hoje, nós estamos enfrentando uma geração que não sabe aceitar a derrota. Hoje, daqui 10 anos, eu não sei como é que vai ser. Mas eles não sabem, não sabem lutar pelo que querem. Não sabem perseverar, não permanecem no emprego. Se eles não estão contentes no emprego, eles saem. Tem conta para pagar, eu me viro. Então não tem perseverança, não tem senso de responsabilidade, não tem comprometimento. Essa é a geração em que nós vivemos e é nessa geração que os nossos filhos estão sendo criados. Eles precisam saber aceitar as derrotas. Quando nós trabalharmos os personagens da Bíblia, vamos trabalhar isso neles. Davi foi derrotado. O povo de Israel, toda vez que desobedecia a Deus, ele era derrotado. Há derrotas. Mas há Deus. É nele que nós confiamos. Não é na nossa capacidade e nem no acaso. Então essa é uma das coisas que nós devemos trabalhar nas crianças desde já. Cuidar bem das coisas. Arrumar o quarto, arrumar a cama, pôr as coisas no lugar. Não achar que a mãe é a empregada, que faz tudo para eles. Mas isso aí é coisa que a família devia ensinar. De fato. Mas nós amamos as famílias ou não?
Nós queremos cooperar com os pais ou não? Então vamos aproveitar. Quando o pai dele chamou para levar comida para os irmãos dele, ele tinha umas ovelhas, ele cuidou delas, ele deixou as ovelhas ao cuidado de um pastor. Aí quando chegou lá, o irmão dele falou assim: ei, com que você deixou aquele punhadinho de ovelha? Era um punhadinho. Mas ele cuidou bem delas. E porque ele cuidou bem delas, o que Deus fez? O colocou para cuidar de toda a nação de Israel. E ele foi um bom pastor para a nação, apesar de todos os defeitos dele. Então, irmãos, nós estamos cooperando com Deus para que Deus tenha pessoas que possam usar depois. Ter aspirações adequadas. Eles devem sonhar. Eles devem ter aspirações. Mas eles também precisam ser realistas. Tem gente aí sonhando que vai ser um milionário, mas levanta às 10 da manhã, não estuda, fica até tarde da noite assistindo TV, mas um dia ele acha que ele vai, sei lá, o Bill Gates vai ligar para ele e falar: escuta, eu estou precisando desesperadamente de você. Entendeu? Então, às vezes têm certos sonhos completamente fora da realidade. Eles precisam aprender. Então, você quer chegar lá? É possível. Mas tem um caminho. E o caminho é esse. E tem dificuldades. Então, ajudá-los a ter as aspirações corretas. Porque aí o que acontece? Eles têm as aspirações elevadas demais, não atingem, se frustram, entram em depressão e têm ideações suicidas. Essa é outra dificuldade que nós estamos enfrentando hoje. Adolescentes se cortando por ideações suicidas, porque não conseguiram o que queriam ter. Mas o que queriam ter era realizável? Era factível? Ou era um sonho impossível? Irmão, você é parte da geração. Talvez você nunca tivesse pensado que você teria de lidar com essa situação, mas ela existe, ela afeta os filhos dos irmãos a quem você serve no ministério infantil. Então é coisa que você precisa conhecer e de alguma forma cooperar para resolver. Percebe, irmãos? É mais do que simplesmente preparar a lição, uma boa lição para sala de aula. Fazer escolhas, tomar decisões. Desde a infância eles precisam aprender a fazer as escolhas certas, tomar as decisões certas. O que acontece muitas vezes é que os pais tomam as decisões pelos filhos, fazem as escolhas pelos filhos e vão crescendo e crescendo e crescendo, e no fim eles ficam adultos dependentes dos pais até nisso. Então, quando formos dar as lições, precisamos mostrar os que fizeram escolhas erradas na Bíblia e o resultado que essas escolhas trouxeram. Mas também mostrar aqueles que confiaram no Senhor e fizeram as escolhas corretas e a bênção veio. Eles devem aprender que existe isso, que é possível e que essa pode ser a experiência deles também. Algumas questões práticas. Dar-lhes exemplos e padrões práticos adequados. Uma figura vale mais que 1000 palavras. Ontem à noite nós tivemos a Jussara aqui, contando. Às vezes, irmãos, uma boa história fala bem mais do que um monte de explicação. Vamos aprender a usar esses recursos. Contar histórias bíblicas, mas também de personagens da história da igreja e até mesmo da história secular que possam ser inspiradoras. Eles devem conhecer personagens da história da igreja, porque eles precisam saber que pessoas morreram para a Bíblia estar aqui hoje. Muitos morreram, foram perseguidos para a gente ter esse livro impresso hoje, que às vezes eles ganham e na mesma semana já esquecem no local de reuniões e nunca mais acham. Isso acontece.
mas não sabe quanto foi custoso para isso chegar às mãos deles. Eles precisam saber o legado que eles receberam. Nós temos uma história, irmãos, de 2000 anos. Não só as histórias bíblicas, mas a história de tantos e tantos que deram a vida pelo propósito de Deus. E hoje nós herdamos tudo isso. Para que não haja uma geração que não valorize o que tem. Não lute por nada. Desista facilmente. Quantos, irmãos, quantos jovens, e quando eu digo jovens, é de até 25 a 30, até 40, adultos até, que quando são colocados para cuidar de um setor ou de alguma atividade e tal, fazem por algum tempo e na primeira dificuldade que tem, eles falam, eu não vou mais, os irmãos não tem jeito, esquece. Já pensou em desistir, Rafael? Tá, já respondeu. Às vezes nós não temos perseverança suficiente, porque esquecemos de todo o sofrimento que houve nos irmãos do passado para que hoje nós estejamos onde estamos. Nós somos mais próximos da volta do Senhor, oba e tal, mas, irmãos, olha o que foi preciso para que a gente chegasse até aqui. Nós precisamos aproveitar isso. Contar histórias com as quais se identifiquem, cantar bastante. Hoje à tarde a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E também tomar cuidado para não introduzir coisas religiosas ou até mundanas com o intuito de tornar a coisa mais fácil para eles assimilarem. Então, nós devemos tomar um pouco mais de cuidado com relação a tudo que nós fazemos. Nós temos liberdade? Temos. Mas nós precisamos analisar, isso vai trazer edificação ou vai fazer com que eles amem o mundo? Ou que eles se tornem religiosos, que eles se tornem mais distantes do Senhor, que não tenham uma experiência com o Senhor? É isso. Irmãos, vamos acordar com relação ao ministério infantil. Eu acho que já passou muito da hora de a gente considerar que isso é só uma reunião de crianças lá na salinha e não vê a hora de acabar e outros entrarem na escala e tudo mais. Deve ser um ministério. Deve ser um ministério. E nós devemos como aquele versículo que nós vemos, dedicar-nos ao ministério. Deve haver dedicação. Amém? Ok. Encerramos por aqui agora.